Djamila, eu acho que para a gente começar, é importante para quem está assistindo a gente, quem assiste a gente, inclusive na hashtag CNN Brasil Tonight, participa também em todas as nossas redes sociais, a pergunta: o que é exatamente a apropriação cultural? Bem-vinda, é um prazer enorme ter você aqui. Eu que agradeço estar mais uma vez aqui com você, dessa vez, né, juntinho, exatamente. né? Fico bastante feliz. Bom, esse termo, no Brasil, muitos autores já vinham discutindo, sobretudo autores do movimento negro, e eu coordeno uma coleção de livros chamada Feminismos Plurais e achei que era importante ter um título falando de apropriação cultural, porque gera muita confusão na internet. Então, vira um lugar também, né, de que fica dois extremos. Né? E, às vezes, as pessoas não entendem a complexidade da questão, que não é culpabilizar indivíduos, que a gente está falando de uma estrutura. Então, um exemplo. De Dia do Nascimento, no livro Genocídio do Negro Brasileiro, ele já falava de apropriação, no sentido de que toda apropriação, esvaziamento, todo aniquilamento é um genocídio. Então, quando você mata a cultura de um povo, você mata um povo, quando você esvazia de sentido. Então, quantas línguas, por exemplo, indígenas que a gente não conhece mais, quantos símbolos e culturas foram esvaziadas e hoje a gente não sabe, né, o sentido dessas culturas. Então, um exemplo simples, né? O carnaval sempre acontece isso, né? As pessoas se fantasiar, por exemplo, de indígenas. Por que isso é um desrespeito? Porque é um povo, a gente está falando de uma etnia. Ninguém se fantasia de branco ou branca. A gente se fantasia de indivíduo. Agora, você pode se fantasiar de uma outra pessoa. Mas o que é se fantasiar de indígena? Quando a gente tem várias etnias, são povos originários, com culturas diferentes, línguas diferentes. Mesma coisa se fantasiar de mulher negra. Você está se fantasiando de Thaís Araújo, você está se fantasiando de Djamila Ribeiro. Então, você tira toda a subjetividade, você esvazia, transforma numa coisa só. E, nesse sentido, você desrespeita, porque você está transformando toda uma etnia, todo um grupo social numa coisa só, ainda mais num motivo para provocar risos, porque no carnaval a mulher negra é sempre ou a nega maluca ou a mulata, e as pessoas não entendem de onde isso vem. Um outro ponto é que muitos povos têm até entrado com processos contra, às vezes, empresas da indústria da moda, por exemplo, porque vão até esses povos. O povo Maasai, na África do Sul, entrou com uma ação, também teve um povo indígena do México que também entrou, porque vão lá, aprendem como eles fazem aqueles artefatos, todos os artesanatos, a cultura, leva para a indústria da moda, faz um desfile, depois vende a preços exorbitantes, mas o povo que construiu aquela cultura não recebe nada por isso. Uhum. Né? Então, só vai lá, só tem o uso, não tem a troca. Então, como o Rodney Williams fala no livro, quando há troca, não há apropriação. A apropriação há quando há o uso daquilo a fim de ganhar dinheiro, muito dinheiro com aquilo, e o povo que construiu aquilo continua sendo discriminado sem que essas pessoas se preocupem com a vida dessas pessoas. Então, o que essas pessoas que se apropriam estão fazendo pelos direitos dos povos indígenas, por exemplo? Então, no sentido de não haver essa troca. Agora, é correto a gente sair por aí apontando o dedo para todo mundo? Eu não concordo. Eu não acho que muitas pessoas não entendem o debate. Não sabem, o negócio já chegou esvaziado de sentido para aquelas pessoas. Então, acho que a gente tem que tomar também cuidado para não só responsabilizar indivíduos, quando, na verdade, tem toda uma estrutura por trás lucrando com esse esvaziamento. É uma discussão muito maior. Agora, Karnal, a Djamila falou sobre as redes sociais e sempre que acontece uma polêmica envolvendo esse tema, apropriação cultural, as pessoas parecem que têm a necessidade de dar opinião, de falar, e isso gera o esvaziamento que a Djamila também falou. Mas é uma discussão nova ou ela só ganhou outra cara recentemente? Sabe que no Império Romano, quando Caio Seste constrói a pirâmide em frente à porta, que hoje é a Porta de Hóstia, houve um debate em Roma sobre símbolos egípcios na cultura romana. A discussão é muito antiga, mas vejam as distinções, e eu recomendo que vocês leiam os textos. A diferença entre, por exemplo, uma homenagem, a diferença entre uma citação com a palavra apropriação. O saque cultural faz parte de um conceito desenvolvido por um grande pesquisador chileno nos Estados Unidos que se chama imperialismo cultural. Então eu vou lá e pego a moda indiana, levo para a Inglaterra, uso a moda indiana, mas oprimo a Índia, não dou voz aos indianos e faço crer que é chique o chinesismo do século XIX, a moda indiana e, com frequência, a roupa da vendedora de acarajé.
Então, isso é apropriação cultural. Eu roubo uma cultura, nada dou em troca, como disse a Djamila, e ainda me torno porta-voz dessa cultura. E aí é que está o problema. Não é falar da questão indígena no dia 19 de abril. A grande questão é se eu vou botar um cocar indígena, que eu suponho ser de um povo indígena, numa criança branca, que vai, então, usar aquela homenagem como forma de calar uma comunidade. Então, não é se você pode ou não usar turbante, não é se você pode ou não usar a roupa de onça, que a Mari está aqui hoje, não é se você pode usar o algodão, que foi domesticado, por exemplo, na Mesopotâmia, e tem também, como planta, tem também no Peru. É como você se comporta com a diversidade humana, o respeito com a diversidade. Então, muito cuidado. Problema da internet, ela pega o slogan. Ela pega o slogan e debocha do slogan. Eu não posso usar turbante porque isso é próprio de tal cultura. Não, não é esse o problema. O problema é uma cultura dominando a outra através da negação da sua individualidade e se tornando o único porta-voz. Porque, lembrando os grandes Maasai, uma tribo que eu conheci com uma cultura muito forte, a questão não é toda a maneira Maasai, por exemplo, de trabalhar roupa. É que no desfile de moda, em Paris, não vai ter Maasai. E os Maasai não terão nenhum acesso. Então é isso, eu aproveito tudo do outro, me aproprio e devolvo ao outro nada, a não ser mais opressão. E isso, de fato, é um problema. Isso, de fato, é apropriação.